noite, IPB da Graça. Hoje é quarta-feira, dia do nosso estudo bíblico. Eu convido a igreja e os irmãos e os ouvintes para poderem acompanhar a leitura do texto de Isaías 58, versículo de 6 a 11. A palavra de nosso Deus diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Esse texto, o tema do nosso estudo nesta noite é jejum que leva à prosperidade. Meus irmãos, quando Deus fala que escolheu, esse jejum, Deus fala assim que escolheu esse jejum para que o seu povo pudesse pegar e viver, com mais piedade. Para que o seu povo pudesse olhar do lado. Ou para que o povo de Deus, o Israel de Deus, pudesse ter uma visão além do alcance. Poder ver mais do que aquilo que nós vemos com os nossos olhos que está na nossa frente. Esse texto fala sobre a bênção de Deus na vida daqueles que observa, que tem no seu coração piedade para oferecer para as pessoas. Nesse texto, Deus ele pega e nos chama a atenção e tenta nos mostrar, aqui no versículo 6, que nós precisamos de aplicar mais piedade na vida das pessoas. Que nós devemos olhar mais para as pessoas que estão oprimidas, que nós possamos pegar e libertar essas pessoas. Jesus ele fala assim que nós podemos libertar essas pessoas, nós podemos pegar e tirar, o jugo de cima dessas pessoas. No versículo 7, a palavra de Deus nos fala, que nós precisamos ter piedade no nosso coração, mas também ser desprendidos às coisas materiais. Olha o que a palavra de Deus fala. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então esse texto aqui da palavra de Deus, de Isaías 58, aqui no versículo 7, fala que nós devemos dar o que comer aos famintos. Nós devemos recolher, dar abrigo se for necessário. Nós precisamos de também, de se ver alguém nu, ou passando frio, ou passando fome, usar de piedade, usar de bondade nos nossos corações para poder suprir a necessidade daquele que está sofrendo, daquele que está passando por um momento tão difícil na sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos as pessoas que têm muito pouco. Existem pessoas que não têm nada. Muitas vezes nós temos tudo, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa esposa, nós temos os nossos filhos, todos eles com saúde, nós temos o nosso celeiro cheio, os nossos armários, a nossa despensa cheia, e muitas vezes uma pessoa que está na rua, ela não tem nem um cobertor para poder se cobrir. Nesse inverno que nós estamos enfrentando, nessa pandemia que nós estamos enfrentando.
Então Deus chama a nossa atenção a poder, aplicar a piedade na vida das outras pessoas. E através da piedade que nós aplicarmos na vida das outras pessoas, o que vai acontecer? Essa piedade vai levar, nós à prosperidade. E se nós jejuarmos, se nós pegarmos e praticarmos o jejum, se nós orarmos, se nós clamarmos a Deus, Deus então usará de sua piedade também para conosco, da sua misericórdia para conosco. Deus, ele nos ensina primeiro. Deus, ele nos mostra primeiro. Nesse texto, a palavra de Jesus quer nos mostrar primeiro de que é necessário. Jesus, ele fez todas essas coisas, meus irmãos. Ele deu de comer a quem estava com fome, quando ele multiplicou o pão e o peixe. Ele deu de beber para aqueles que tinham sede. Ele curou as enfermidades daqueles que estavam doentes. Ele também expulsou demônios. Esse é o nosso Deus. Deus que faz milagres, mas o Deus também, ele nos ensina que nós devemos pegar e usar de amor, de piedade com as outras pessoas. Olha só a promessa de Deus que Deus faz para nós aqui no versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Nada vai poder impedir, meus irmãos, de sermos curados por Jesus, de o milagre de Jesus fazer parte de nossa vida, quando nós usamos de piedade, de amor, de misericórdia com o nosso próximo. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, por exemplo, meus irmãos, olha só, a justiça de Deus, ela irá à frente de nós. Já pensou que coisa maravilhosa? E a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Deus será o nosso guarda-costa, ele vai estar cuidando de nós, mesmo quando nós não estivermos olhando, mesmo quando você estiver sem visão, Deus ele vai estar guardando, vai estar guiando as nossas vidas. O versículo 9, olha o que Deus fala no versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Sabe o que Deus diz, meus irmãos? Se nós invocarmos o nome dele, ele irá nos responder. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Já pensou, meus irmãos, que coisa maravilhosa? Já pensou você que está ouvindo, saber que Deus ele vai te socorrer? Que Deus ele vai pegar e dizer para você que, olha, eu estou aqui. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, eu estou aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, se nós tirarmos do nosso meio o orgulho, a soberba, e colocar a piedade no nosso coração, e não mentir, não fazer injúria contra o nosso próximo, Deus então irá inundar as nossas vidas com a sua prosperidade através do jejum. Então nós precisamos jejuar, nós precisamos entender que o jejum ele nos leva à prosperidade. E junto com a prosperidade vem as bênçãos do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de jejuar, nós precisamos de usar de amor, de misericórdia, de piedade com as outras pessoas, para que Deus assim possa abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Outra coisa maravilhosa que Deus diz aqui no versículo 10. Se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Meus irmãos, mesmo que nós venhamos a estar passando por densas trevas, mesmo que nós venhamos estar passando por uma enfermidade que seja assoladora, terrível na nossa vida, Deus fala assim que Ele irá iluminar. E a luz de Deus, ela vai nos fartar, vai nos dar gozo, alegria. Já pensou que coisa maravilhosa? E mesmo se você estiver passando por densas trevas ou densas provações, Deus fala assim na tua palavra que isso não será nada, porque a sua vida estará sendo iluminada por Deus. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Por último, meus irmãos, eu queria fazer a leitura e dizer o que Deus ensina para nós nesse texto.
O Senhor te guiará, versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Meus irmãos, essas são, as palavras de Deus, e que Deus possa abençoar as nossas vidas, Então, na verdade, jejum, que leva à prosperidade. Um jejum que nós precisamos de fazer para pedir perdão, pedir misericórdia ao Senhor e assim Deus trabalhar na nossa vida e nós de forma grandiosa e maravilhosa poder usar da piedade que Deus usa na nossa vida para poder levar a felicidade, a alegria e conforto àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão mais necessitados. Então, primeira coisa, no versículo 11 que Deus ensina para nós, é que o Senhor estará conosco, eternamente. Primeiro, o Senhor estará conosco eternamente. Segundo, a palavra nos diz que o Senhor fartará a nossa alma em lugares secos. Terceiro, o Senhor fortificará os nossos ossos. O quarto, a palavra de Deus nos diz que nós vamos ser como um jardim colorido, bem regado, bonito pelo poder do Senhor. E quinto, nós também seremos como um manancial cujas águas nunca faltam. Então, meus irmãos, o que Deus ensina para nós? Se nós usarmos de amor, de misericórdia, de piedade para com os mais necessitados, com os mais aflitos, a recompensa nossa vai ser que Deus trará à nossa vida prosperidade em meio aos desafios, em meio às tribulações, em meio às perseguições que nós enfrentamos na nossa vida. Meu irmão, não esqueça de olhar para quem está do seu lado. Não esqueça de olhar quando você estiver saindo de carro, andando. Não esqueça de olhar para quem às vezes está pedindo uma moedinha, uma esmolinha, porque eu sei, meus irmãos, que existem muitas pessoas enganadoras. Muitas pessoas que, infelizmente, usam desse meio para poder tirar vantagem da vida das pessoas. Mas se o seu coração for tocado pelo Espírito Santo naquela hora que você deve ajudar aquela pessoa, ajuda, porque Deus está te guiando, Deus está te mostrando que aquela pessoa, ela está ali porque ela necessita verdadeiramente. Deus não tem deixado faltar nada no nosso celeiro, Deus tem abençoado a nossa casa com fartura e Deus também tem nos ensinado através da tua palavra, que é nos momentos difíceis que o amor dele e a graça dele e a misericórdia dele, a piedade dele, de Deus, se faz presente nas nossas vidas. E outra coisa que eu queria dizer aos irmãos, meus irmãos, se você estiver passando por alguma tribulação, não se aflige. Nesse texto, logo depois que Jesus pega, fala sobre essa palavra aqui em Isaías, o texto de Isaías, logo que Jesus pega e fala através dessa palavra, ele fala assim que o Senhor estará conosco eternamente. Então nós não temos que temer nada, nós só temos que ser gratos a Deus e pedir a Deus perdão e misericórdia por tudo que nós temos feito de pecado e de errado diante da presença do Deus Todo-Poderoso que nós temos. Amém? Que Deus abençoe a vida da IPB da Graça, que Deus possa acrescentar em nossos corações a sua bênção, a sua misericórdia, a vitória, a prosperidade que só Ele pode dar, tanto na nossa vida física, na nossa saúde e também na vida dos nossos familiares. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, todos os enfermos da IPB da Graça e dos familiares da IPB da Graça. Revista as suas vidas e a casa de cada filho teu, ó Pai, e cada filha com o poder do seu Santo Espírito, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar as suas casas, os seus lares, e que o teu amor, que a tua misericórdia possa, ó Deus, levar prosperidade às suas vidas.
que nós possamos nesta noite, Senhor, ter aprendido que nós precisamos de usar e praticar de piedade, de misericórdia, ó Pai, a vida daqueles que são mais necessitados, daqueles que precisam, Senhor, do socorro do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor, revestida pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor use a tua igreja neste momento tão difícil que nós estamos vivendo na nossa cidade de Uberlândia. Que o Senhor use a tua igreja, ó Pai, no Brasil, ó Pai, no mundo inteiro, em cada lugar, em cada país, ó Deus, onde existir uma igreja presbiteriana. Que o Senhor use através do seu Espírito Santo, ó Pai, a tua igreja para poder abençoar aqueles que estão mais necessitados, que estão famintos, aqueles que estão passando frio, aqueles, ó Deus, que estão necessitados de remédio, aqueles, ó Deus, que não têm, ó Pai, um teto para poder cobrir as suas almas e as suas vidas neste momento, ó Pai, de inverno que nós estamos passando. Perdoa as nossas, ó Pai, nossas falhas, perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados e nos fortaleça para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Amém e amém.